Fala pessoal, eu sou Gessimara, mas podem me chamar de G. Estou aqui acompanhada com meu marido Ricardo e no nosso vídeo de hoje nós vamos falar um pouco da nossa viagem para Ushuaia, também conhecida como o fim do mundo. Então, para ver todas as dicas que nós não encontramos em nenhum outro canal, fique aqui nesse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e já ative o sininho. Agora que você já curtiu o nosso vídeo e se inscreveu aqui no canal, vamos falar do que realmente importa, a nossa viagem para o Ushuaia. Nós viajamos esse ano de 2023 no mês de setembro. Foi bem no final do inverno e início da primavera. E a gente estava com um pouco de medo, de não encontrar mais neve lá. Nos surpreendemos, né, Ricardo? Muita neve, muito frio, era tudo que a gente queria. E a gente anotou tudo aqui para poder falar com vocês sobre o nosso roteiro, dicas, valores, porque foi uma viagem muito econômica que a gente fez, conseguimos aproveitar muito e gastando pouco, que também é muito importante. E falando em valores, a gente vai falar de uma das partes mais importantes aí da viagem, que são passagens aéreas. Como a gente falou, a passagem aérea é a parte mais importante da viagem, geralmente é a mais custosa. No nosso caso, a gente utiliza milhas aéreas para poder fazer a emissão das passagens. Então a gente conseguiu, através da companhia Azul, emitir as passagens para Ushuaia usando as nossas milhas que a gente acumula no nosso dia a dia. E aí a gente não precisou pagar passagem, apenas as taxas de embarque. A nossa companhia, e a que geralmente faz esse trajeto, é a Aerolíneas Argentinas. É uma companhia que, no nosso caso, a gente precisou fazer conexão. Então, a gente saiu do Rio de Janeiro para Buenos Aires, e em Buenos Aires a gente trocava de avião e ia de Buenos Aires para Ushuaia. Um ponto importante para observar aqui é, na hora de pesquisar a passagem, você olhar se não tem troca de aeroporto. Porque, eu não sei se todos sabem, em Buenos Aires existem dois grandes aeroportos. E no nosso voo de volta para o Brasil, a gente saiu de Ushuaia, desceu no aeroporto, foi preciso a gente fazer a troca, o transfer de um aeroporto para o outro, e eles não são tão pertos assim. É um custo a ser levado em consideração, sempre observar na hora de emitir a passagem se não tem na conexão não tem troca de aeroporto. Então a gente fez uma pesquisa, trouxe aqui uma média de valores que vocês vão encontrar. Claro que se você tem milhas, se você observa e programa essa viagem com antecedência e acompanha ali o valor das passagens, você pode encontrar mais baratas do que esse valor que eu vou falar, mas você também pode encontrar elas mais caras, vai depender do período ali. Por isso que é importante, para quando for programar uma viagem, fazer isso com antecedência, porque aí você consegue comparando os valores das passagens. Na nossa pesquisa, a gente olhou e por pessoa o valor das passagens ficaria em R$ 2.500 ida e volta, já incluindo a conexão com Buenos Aires. Então isso seria um valor para ser considerado para emitir a passagem pagando em real. Lembrando que você consegue emitir também a passagem diretamente no site da companhia. É o que a gente sempre indica, porque é mais confiável você fazer assim. E uma dica valiosíssima: no voo de Buenos Aires para Ushuaia, escolha um assento no lado direito do avião, porque quando você estiver chegando em Ushuaia, vai ter uma vista maravilhosa da cordilheira. Você vai conseguir ver todas as montanhas nevadas de cima. E é um voo muito especial, é muito lindo. A gente consegue ter uma vista assim, espetacular da cidade. Um outro ponto muito importante quando você vai programar a sua viagem é você contratar um seguro viagem. Porque quando você vai visitar um outro país, você vai estar tendo acesso a um sistema de saúde diferente do nosso país, que no caso é o SUS. Então, se acontecer algum acidente, acontecer alguma coisa de última hora que você precisar de alguma assistência, você não vai estar coberto na rede pública daquele país, e alguns países nem possuem essa rede pública. E aí essas despesas podem sair altíssimas. Então, a gente sempre recomenda você contratar um seguro viagem. No nosso caso, o nosso próprio cartão de crédito, ele já possuía esse benefício. Então, sempre consulte o seu cartão de crédito. Muitas bandeiras, muitas versões dos cartões de crédito possuem esse benefício. Às vezes a pessoa nem sabe que possui, e aí você entra em contato com o seu cartão e solicita a emissão desse seguro. Se o seu cartão não possui esse benefício, você consegue facilmente encontrar seguro viagem na internet a preços acessíveis. A gente vai deixar links aqui na descrição
com sites confiáveis para você emitir esse seguro, com um ótimo custo-benefício e trazendo mais segurança para sua viagem. Pessoal, então já falamos sobre passagens aéreas e seguro viagem. E o próximo passo também muito importante é a comunicação. Como é um país diferente, a gente vai precisar, de um chip novo de celular para poder ter internet e se comunicar. No nosso caso, a gente optou por comprar um chip no destino que a gente estava viajando. Muitos vídeos recomendam você comprar o chip ainda no Brasil e receber na sua casa, mas a gente achou um custo elevado. Então a gente preferiu deixar para comprar lá no país e na cidade onde a gente estava visitando, Ushuaia, e para a gente foi uma decisão muito acertada, porque o custo-benefício foi ótimo. Mas um ponto a você levar em consideração é que você vai precisar fazer um pouso, a conexão em Buenos Aires e depois você vai para Ushuaia. Então você tem que se programar, porque nesse período a gente estava usando apenas o Wi-Fi. Assim que a gente chegou em Ushuaia, a gente já tinha o nosso transporte pré-programado e a gente seguiu diretamente para o mercado da cidade, que é o Carrefour. E lá esse é o maior mercado e nesse Carrefour você encontra de tudo. E uma das coisas que tem lá nesse Carrefour, que é uma dica muito boa para vocês, é uma loja da Claro. Não exatamente uma loja da Claro, mas uma loja que vende artigos de celulares e entre eles faz a recarga da Claro. E aí a gente conseguiu um chip. Naquele momento que a gente estava lá, o chip custava 2.000 pesos. Esse é um valor, eu vou deixar a conversão do dia, o peso estava valendo 150. Esse foi um valor bem acessível e o chip ele tinha quantidade de internet ilimitada por um prazo de 7 dias. Então cobria o período da nossa viagem e atendia aquilo que a gente precisava. É importante falar aqui também que lá nessa loja só aceita dinheiro em pesos. Então a gente já vai falar sobre o câmbio, mas a gente precisou fazer o câmbio antes de comprar o chip. Então esse é um ponto importante de você levar em consideração. E nós compramos um chip só, colocamos no meu celular e ele foi suficiente para a internet para nós dois. A gente conseguiu rotear de um celular para o outro. Então, assim, um chip também é suficiente, né, Ricardo? E olha que eu usei muito internet. A própria atendente da loja foi muito cordial. Ela mesma ativa o chip para você e você já sai da loja com o chip funcionando. O próximo ponto muito importante para você programar a sua viagem é você pensar no câmbio. E no caso, para a Argentina, isso é um ponto muito mais sensível, porque a gente sabe que a Argentina não está passando um período fácil na sua economia. Então, no momento que a gente decidiu viajar, o câmbio estava variando muito. No momento exato da nossa viagem, cada real valia 150 pesos. Isso no câmbio paralelo. Para você entender, na Argentina existem dois câmbios para o peso. O câmbio oficial e o câmbio paralelo. Então, se você for trocar o seu real em peso pelo câmbio oficial, o seu real vai estar bem desvalorizado. No nosso caso, por exemplo, o real pelo câmbio oficial, quando a gente foi, estava valendo 70 pesos. Então, a cada real valia 70 pesos. No câmbio paralelo, cada real valia 150 pesos no momento da nossa viagem. E aí você deve estar pensando se isso é uma coisa lícita ou não de se fazer. Mas sim, é lícito. Inclusive, a agência de câmbio que a gente recomenda você utilizar lá é a Western Union. Essa agência de câmbio, ela fica dentro também do Carrefour. Foi por isso que a gente programou nossa viagem para sair do aeroporto e antes mesmo da gente ir para nossa hospedagem, passar no Carrefour para fazer o câmbio e adquirir o chip. Essa agência que a gente citou, a Western Union, ela é muito prática porque você vai conseguir resolver tudo através do aplicativo. Então você pode transferir o dinheiro do seu próprio Banco do Brasil através do Pix para sua conta que você vai criar nesse aplicativo e chegar lá você já vai sacar direto na agência o valor em pesos. E você também pode fazer isso lá na hora. Foi o nosso caso. A gente optou em fazer a transferência lá na hora e cerca de 10 minutos o dinheiro já caiu na conta e a gente já estava liberado para o saque. Isso você resolve tudo pelo aplicativo, muito simples. E as atendentes, se você enrolar um pouquinho no seu portunhol, você consegue resolver tudo lá, eles são bem prestativos. Um outro ponto muito importante da nossa viagem, claro que é a hospedagem. Nós pesquisamos bastante antes de ir, tem vários hotéis legais em Ushuaia, mas a gente optou por ficar em um Airbnb. Pelo custo-benefício, era bem mais em conta e também pela liberdade que a gente tem, de estar num lugar ali completo,
com cozinha, geladeira, fogão, micro-ondas, forno, com tudo. Sem contar que o Airbnb era uma gracinha. E com a compra que a gente fez no mercado, a gente já saía de casa com o café da manhã pronto, preparar lanches para os passeios que a gente fez. Em alguns lugares não tinha, né, restaurante, como a gente fez o trekking da Laguna, que a gente vai mostrar aqui, a gente precisou levar, né, lanches, então a gente preparou tudo ali, tinha geladeira para guardar. Sim, foi maravilhoso, eu tô apaixonada. Agora toda vez que eu viajar, acho que eu vou querer ficar em um Airbnb por essa liberdade mesmo, né, de estar praticamente dentro de uma casa. E o Airbnb tem uma vista linda, esse que a gente ficou, a gente conseguia ver as montanhas ali de neve, uma vista pro aeroporto lá no fundo, a gente viu os aviões decolando. Era a coisa mais linda. E eu sei que vocês estão se perguntando aqui também quanto a gente pagou nesse Airbnb. Então foram 4 diárias e a gente pagou em real por essas 4 diárias R$720. Comparando com os hotéis que a gente tinha de referência, por exemplo, pesquisando no Booking, a gente viu que o preço era muito mais acessível e a hospedagem no Airbnb, como a gente falou, entregava pra gente muito mais benefícios, principalmente baseado nos passeios que a gente ia fazer em Ushuaia. Um outro ponto também muito importante que a gente não pode deixar de falar aqui é o transporte. Nós encontramos um anjo em Ushuaia, que foi o Ramon, o Ramonzito, que foi o nosso taxista, que fez o nosso transfer do aeroporto para o Carrefour, do Carrefour para o hotel, enfim, todos os passeios lá. Nós combinamos com ele previamente, foi uma indicação que a gente conseguiu no Facebook, com o contato dele, e a gente com certeza vai deixar o contato dele aqui também, porque ele é uma pessoa maravilhosa, né, Ricardo? Nós voltamos encantados com ele, com o tratamento. Ele foi muito gente boa, um ótimo motorista, e a gente vai deixar o contato dele aqui também. Pessoal, vocês podem estar se perguntando se taxista não é um custo mais alto, porque a gente está acostumado com o Brasil que o táxi aqui geralmente é um custo de transporte mais alto, mas não. Lá em Ushuaia, tudo que você programa com antecedência sai mais barato por conta da desvalorização do peso. Em alguns momentos que a gente não tinha combinado, em que a gente queria ir do Airbnb para a cidade, para o centro, para a rua principal, ou para alguma coisa que não era pré-programado, a gente sim utilizava o Uber. Lá funciona o aplicativo do Uber. Eles também têm um aplicativo próprio que é mais comum lá na cidade deles, lá na Argentina, mas como a gente já utilizava o Uber no Brasil, a gente permaneceu utilizando o aplicativo do Uber, mas tudo que a gente combinou antecipado, todos os passeios que a gente programou fazer, a gente já deixou pré-programado com o Ramon, que pelo WhatsApp você consegue conversar com ele. A gente vai deixar o contato dele aqui embaixo, nossa indicação, e ele já te passa antecipado o valor de cada passeio e você consegue se programar. E como a G falou, por ser um morador de lá, ele tem uma facilidade de te indicar e de te levar muito mais rápido aos locais e otimizar os seus passeios. Pessoal, um outro ponto muito importante na sua programação é você reservar um valor para sua alimentação no local. Então, o Ushuaia pra gente, além de um ponto turístico, era um momento da gente experimentar uma culinária diferente. Então, a gente quis se permitir em alguns momentos visitar restaurantes mais famosos da cidade para também conhecer a culinária local. Então, a gente vai falar aqui para vocês e separar os principais custos que a gente teve com a alimentação, para vocês também poderem ter uma noção e se programar. Lembrando que o valor que a gente vai passar para vocês aqui agora é o valor que foi em pesos. Então, no momento da nossa viagem, o peso valia 150. Então, você vai ter que ver quanto está valendo o peso no seu momento da sua viagem. O nosso primeiro gasto com alimentação foi com a compra que a gente realizou no Carrefour assim que a gente chegou em Ushuaia, né, Gê? A gente comprou água, né, Ricardo, para consumir no Airbnb. Compramos sanduíches prontos que tinha lá, pipoca, biscoito, achocolatado para beber de manhã, né, Rick? Acho iogurte. Suco, foi iogurte, suco, Pão, pão, energético. A gente comprou também queijo, presunto, refrigerante. Compramos muita coisa, chocolate. E assim, eu particularmente fiquei impressionada com o valor, né? Porque ficou bem mais abaixo do que a gente gastaria comprando isso aqui no Brasil. E uma coisa também pra gente falar da questão da culinária da Argentina, pelo menos de Ushuaia, me impressionou muito. Porque eu acho que foi a viagem que a gente já fez que a gente comeu melhor, né, Ricardo?
Gente, a comida é muito gostosa. Eu, assim, fiquei impressionada. Acho que eu nunca viajei e comi tão bem em um lugar, assim, diferente, né, do Brasil, da nossa comida. Eu comi tão bem. Eu realmente gostei muito da comida de lá. Em relação à nossa compra do Carrefour, a gente pagou um total de 12 mil pesos pela compra completa. Inclusive, não foi só de alimentação. A gente comprou também alguns itens de higiene que a gente não tinha levado daqui. A gente optou por comprar lá, que era shampoo, condicionador, desodorante, alguns itens assim, né, de higiene que a gente não tinha levado mesmo. Isso porque um ponto importante é você programar a mala que você vai levar. Como é um destino muito frio, a gente tinha muita roupa para levar e roupas que ocupavam muito espaço. Então a gente optou para que esses itens que geralmente ocupam bastante espaço ali na mala, a gente deixasse para adquirir lá, visto também que o custo-benefício era bem melhor, sabendo que a compra ficaria bem abaixo do valor que ficaria se a gente comprasse aqui no Brasil. Pessoal, como a gente falou, a gente ficou 4 dias em Ushuaia. Durante esses 4 dias, a gente visitou 3 restaurantes diferentes. Foram 3 experiências diferentes que a gente optou em fazer lá em Ushuaia. E eles tiveram valores diferentes baseado naquilo que eles se propunham a entregar. Então, o primeiro restaurante que a gente visitou foi o restaurante Cuar 1900. Lá no Cuar, o Ricardo queria muito experimentar o prato famoso de Ushuaia, que é a centoja. Então ele comeu um risoto, né, de centoja, e eu já fiquei com um pouco de medo de não gostar, e eu pedi uma recomendação da casa, né, sobre carne, e peguei um orro de bife com purê de 3 cores, né, eu não lembro o nome, mas é um prato bem famoso de lá. Que vem um purê de cenoura, batata, acho que 2 tipos de batata. Vou deixar a foto aqui para vocês verem. Gente, mas maravilhoso. E a gente pediu umas entradas também, né, Ricardo? Foi entrada, prato principal, bebida. A gente comeu bastante. E um ponto importante lá em Ushuaia foram que os pratos foram muito bem servidos. Então, assim, a entrada não é uma entradinha, é uma entrada grande. Que uma entrada é suficiente para 2 pessoas e sobra. E os pratos também principais, eles são muito grandes. Então, às vezes, nem compensa você pedir 2 pratos separados, igual a gente fez. Como era a primeira vez, a gente não sabia. Mas, às vezes, compensa pedir um só e dividir, como a gente fez no outro aqui. E lá no Cuar, gente, a nossa conta ficou em 25 mil pesos. Esse foi o restaurante que a gente mais gastou, mas a gente se propôs a comer pratos bons e experimentar também a culinária local. E um outro restaurante que a gente visitou foi o restaurante Augusto, e esse foi uma surpresa pra gente. Porque foi um restaurante que eu vi lá e fiquei apaixonada. Achei uma gracinha a parte externa do restaurante e falei com o Ricardo, a gente vai comer lá, porque parece que a comida é deliciosa. E a gente não tinha pesquisado nada do restaurante, a gente foi e eu fiquei apaixonada. Foi a melhor carne que eu já comi na minha vida, sério. E foi numa data especial pra gente. A gente foi no Augusto e eu super recomendo. Vão no Augusto. E um prato, nós pedimos ali, eu acho que 2 entradas, né, Ricardo? E pedimos um prato apenas para dividirmos. Gente, e comemos demais. E eles não se importam, né? Porque eu sei que alguns países eles não gostam que cada um peça ali o seu prato, mas lá não. Eles mesmos já recomendam a gente a pedir um e dividir, porque vem muita comida. Então isso é muito importante também pra gente economizar no final. A nossa entrada foi uma batata rústica e o nosso prato principal foi um bife chouriço. Então foi uma recomendação da própria atendente e a gente ficou muito surpreendido, como a Gi falou. E nesse restaurante a nossa conta ficou em apenas 15 mil pesos. E o terceiro e último restaurante da nossa lista foi o Hard Rock Ushuaia. E esse foi uma escolha muito bacana e nos surpreendeu. Porque eu já tinha muita vontade de conhecer, né, a franquia do Hard Rock. E quando a gente viu que lá tinha, a gente também quis conhecer e vale muito a pena. Os lanches são deliciosos, eu vou deixar foto aqui sobre o que a gente comeu, o que a gente bebeu, todas as dicas para vocês. E uma coisa também lá em Ushuaia, né, Ricardo, que a gente ficou assim apaixonado são os sorvetes. A gente tomou muito sorvete lá, os sorvetes são deliciosos, mesmo no frio, tá, gente? É uma delícia tomar sorvete no frio, toma um sorvete lá em Ushuaia. E eles são muito baratos, então assim, toda sorveteria que a gente via, a gente parava e tomava sorvete.
Sorvetes lá são sensacionais, os chocolates quentes, a gente tomou chocolate quente na Laguna Negra. No Hard Rock, como a gente pediu 2 lanches mais bebida, na nossa conta ficou em 15 mil pesos. Mesmo assim, a gente achou que ficou bem em conta. Um ponto bacana lá de Ushuaia é que a Avenida San Martín concentra os principais restaurantes. Então, todos esses 3 restaurantes que a gente citou aqui estão na Avenida San Martín e todas as sorveterias que a gente experimentou sorvetes, como por exemplo o de Calafate, que é um que é típico lá da região e você só vai encontrar lá, também é nessa avenida. Então, você consegue ir conhecer bastante da cidade só ali. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela quando a gente falar sobre os tão desejados passeios de Ushuaia. E falando de passeios, a gente vai falar sobre os passeios que fizemos em Ushuaia. Vamos deixar todas as dicas aqui para vocês. O ponto mais importante sobre Ushuaia talvez sejam os passeios. E lá tem diversos tipos de passeio para vocês fazerem. E é importante você saber aquele que se adapta melhor à sua realidade. Se você está fazendo uma viagem em casal como a gente fez, se você está fazendo uma viagem com os filhos, então você vai adaptar os passeios à sua realidade. Pessoal, a gente vai passar aqui rapidamente sobre os passeios que a gente optou fazer e os valores, que eu sei que é o que vocês querem saber, e a gente pode combinar de fazer outros vídeos explicando cada passeio em detalhes a experiência que a gente teve. O primeiro que a gente quer compartilhar com vocês é o Parque Nacional Terra do Fogo e o Trem do Fim do Mundo. Esse passeio ele pode ser durante o dia todo ou só meio período, que foi o nosso caso. A gente optou em fazer ele em meio período para ter mais tempo de conhecer outros lugares. E aí nosso taxista buscou a gente na porta do nosso Airbnb, nos levou até o parque e ele fez todo o trajeto do parque, nos levando nos principais pontos desse parque. Então a gente conseguiu ir no final da Rota 3, conhecer o Trem do Fim do Mundo. O próprio taxista ele te deixa na bilheteria do trem, você embarca ali e ele te espera lá na saída. E também durante todo o passeio do trem, tem um áudio guia em português que você consegue ouvir, você recebe um fone de ouvido, você consegue conectar e ouvir. Esse trem ele refaz os últimos 7 quilômetros da rota original do trem. Tem toda uma história ligada a um presídio na cidade, em que os presidiários iam nesse trem para cortar madeira. E no final do passeio, o taxista vai te aguardar na última estação e dali ele vai te levar nos principais pontos do parque. E aí você pode optar em fazer alguns trechos a pé para conhecer, ou só descer mesmo, conhecer e voltar para o táxi e para o próximo ponto. A recomendação que a gente dá é: façam esse passeio do Trem do Fim do Mundo. Foram as paisagens naturais mais lindas que eu já vi na vida. Gente, eu saí de lá, parecia que eu estava em um sonho, porque é tudo muito lindo, é tudo muito perfeito, estava nevando e assim, toda hora eu falava com o Ricardo, me belisca porque parece que eu estou vivendo um sonho. Não pode ser real, era bonito demais. Então, assim, a gente indica, façam esse passeio, é perfeito, vocês vão amar. E depois, né, do Trem do Fim do Mundo, o Ramon levou a gente no Lago Assigami, que é um lago maravilhoso dentro do Parque Nacional. Levou a gente no último deck de madeira ali, que a gente vê mesmo ali, é o ponto final do fim do mundo, é onde termina a Ruta 3, é o último lugar ali que as pessoas podem ir, podem pisar em terra firme. Dali acabou mesmo o mundo, dali agora só a Antártida. Então, assim, é muito especial. Ele levou a gente em vários pontos dentro do Parque Nacional pra gente conhecer e vale super a pena esse passeio. E a gente pagou apenas o ingresso para poder fazer o passeio do trem. Esse ingresso custa 6.500 pesos por pessoa. Então, você pode entrar no site oficial e consultar esses preços atualizados. E como o Ricardo falou, esse foi um passeio de meio período, a gente fez pela manhã e depois do almoço a gente foi conhecer o Canal Beagle. E esse passeio, gente, ele é muito importante porque quando a gente começou a pesquisar nossa viagem, todo mundo recomendava que a gente comprasse esse passeio antecipado com alguma agência. E esse passeio saía muito caro pela agência. E uma dica que a gente deixa aqui é que você compre o ingresso para esse passeio lá na hora, pois bem no porto da cidade, onde todos os barcos saem, existem mais de 10 casas que vendem o ingresso para diversos barcos e a gente deixou para comprar lá na hora, a gente conseguiu negociar o valor, ainda conseguiu comprar um pouco mais barato do que o usual. Gente, esse passeio da navegação pelo Canal Beagle é outro passeio que a gente super indica para você fazer. Foi lindo, maravilhoso.
A gente passou pela Ilha dos Lobos Marinhos de Ushuaia, a gente passou pelo Farol do Fim do Mundo, pela Ilha Bridges, que é onde a gente consegue avistar o Chile também. Então, assim, é um passeio maravilhoso. A gente consegue ver toda a cidade cercada pelas montanhas nevadas. A gente super indica. E é um dos passeios mais frios de Ushuaia, porque como você sai da cidade, a gente recomenda que você leve muito agasalho, muito mais do que você usa nos demais passeios, até passeios com neve, porque é muito, muito frio. E esse passeio, ele custou 14 mil pesos comprando diretamente ali no porto. Então a gente recomenda muito que você deixe para comprar lá na hora e não pague mais caro com as agências. O próximo passeio que a gente organizou foi o trekking à Laguna Esmeralda. Olá pessoal, hoje estamos fazendo um trekking na Laguna Esmeralda, uma caminhada de mais ou menos 4 horas na neve pra gente ver a tão sonhada Laguna Esmeralda, que no inverno ela fica toda coberta de neve. Esse passeio ele é muito famoso lá da cidade, a gente super recomenda que você não deixe de fazer esse passeio em Ushuaia, e foi um passeio que ele é gratuito. Muitas pessoas, a gente ficou com muito medo de fazer esse passeio, porque sempre que a gente pesquisava, todo mundo falava que era muito perigoso fazer esse passeio sozinho e que existia a possibilidade de você se perder por conta da neve. E no dia que a gente foi fazer o passeio, estava nevando bastante e a trilha foi muito tranquila, ela é toda demarcada, não tem como você perder, sempre tem pessoas indo e vindo pela trilha e ela é muito bem sinalizada. É um passeio gratuito, a gente pagou apenas o transfer até o local do início da trilha. E aí a gente deixou combinado com o nosso taxista o horário mais ou menos, que ele poderia nos buscar, e ele ficou nos aguardando no final da trilha. Exatamente, gente. Foram 10 km de trilha, foram as paisagens mais lindas, né, Ricardo, que a gente já viu. Pessoal, um outro passeio muito importante em Ushuaia é você tirar pelo menos meio período da sua viagem para andar pela Avenida São Martinho. Essa é a avenida principal da cidade, onde está ali todas as lojas, souvenirs, presentes, lembrancinhas você vai encontrar ali, além dos melhores restaurantes. E além dessa avenida, a gente recomenda você tirar um momento para você andar no litoral de Ushuaia. Tem um calçadão, nesse calçadão é onde vai ter a placa do fim do mundo, e também você vai encontrar o letreiro de Ushuaia para você fazer foto. E uma dica importante é que próximo à placa do fim do mundo, você vai encontrar o Centro de Informação Turística. E lá nesse local você vai conseguir carimbar o seu passaporte com carimbos exclusivos de Ushuaia. A gente vai deixar aqui para vocês verem a foto dos carimbos que a gente conseguiu. E além disso também você vai conseguir um certificado que você visitou a cidade mais austral do mundo. Então é uma lembrancinha aí para você trazer, é gratuito e só olhar mesmo o horário de funcionamento lá do Centro de Informação Turística. Pessoal, e o último, mas não menos importante passeio que a gente quer falar com vocês, na verdade foi o que a gente mais gostamos de fazer, foi a experiência Antártida. Foi o único passeio que a gente fechou com uma agência, que foi Brasileiros em Ushuaia. O Ricardo depois vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas enfim, foi um passeio sensacional. Eles buscam a gente no Airbnb, levaram até o Parque Austral, onde acontece todo o passeio, e lá a gente fez atividades incríveis. Nós pilotamos moto de neve, andamos de raqueta, escorregamos de esquibunda, lá tem um gin que é feito com água da geleira, e no final de tudo a gente terminou a noite numa cabana de madeira ali no meio da neve, com fondue de queijo, carne, com fondue de chocolate e frutas, com várias opções de bebidas, com chocolate quente. Então, assim, música ao vivo, né, Ricardo? Foi, assim, um dos passeios foi o passeio que eu mais gostei, e o que a gente mais indica para vocês é essa experiência Antártida. Foi uma experiência surreal, que, assim, foi maravilhoso pra gente. Pessoal, essa é um passeio que você só consegue fazer com a agência, ele é um passeio exclusivo da Brasileiros em Ushuaia, então era um passeio que a gente já tinha visto alguns vídeos e a gente fazia questão de fazer, e foi o que a gente precisou mais investir. Esse passeio, quando a gente fechou, ele custava 75 mil pesos o casal, mas valeu cada centavo, a gente não se arrepende nem um pouco,
e foi uma das coisas mais legais e que ficou mais marcado da viagem inteira. Então a gente recomenda que você se organize. Se você indo no inverno para Ushuaia, você faça o passeio Experiência Antártida com brasileiros em Ushuaia. Pessoal, obrigado por assistir até aqui. A gente vai encerrar o vídeo porque já ficou bem longo, mas a gente espera que as dicas que a gente deixou aqui ajude você a programar a sua viagem e te deixar com mais desejo de conhecer o Ushuaia. E como o Ricardo falou, a gente tem muita coisa para falar sobre a nossa viagem de Ushuaia. E se você gostou, se as nossas dicas te ajudaram e te deixaram com vontade de conhecer esse cantinho maravilhoso que é o fim do mundo, deixe aqui nos comentários. Se você quer mais algum vídeo falando detalhadamente sobre cada passeio, sobre a programação diária que a gente fez, peça aqui nos comentários que a gente pode estar fazendo mais vídeos para falar sobre. Não saia do vídeo sem deixar seu like, sem se inscrever aqui no canal e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!